Então, a avaliação do exame em si. A gente vai voltar para cada um desses trimestres novamente, tá certo? A gente viu na introdução as vantagens e as limitações de ultrassom. Depois eu falei das indicações de ultrassom na gravidez, em qual idade gestacional é melhor, qual a via que a gente solicita em cada um dessas idades, esses trimestres, quais os objetivos, o que eu procuro, por que eu solicito ultrassom em cada um dessas fases, tá certo? E agora a gente vai para os parâmetros agora radiológicos de imagem em si que a gente vai avaliar em cada um desses trimestres, tá certo? No primeiro trimestre, lembrando que é via transvaginal, a idade ali é de 7ª, 9ª semana, tá certo? Para avaliar a idade gestacional, viabilidade, corionicidade no caso das gestações gemelares, tá certo? Eu vou avaliar basicamente essas estruturas. O saco gestacional, tá certo? Que vai aparecer entre a 4ª e 5ª semana. A vesícula vitelínica, o embrião e a avaliação da atividade cardíaca, como mostrei para vocês. Inicialmente, se eu faço um ultrassom na 4ª semana ali, eu só vou ver um saquinho gestacional ali de 4 milímetros ali. Depois, de 4 milímetros de diâmetro médio, tá certo? Depois de eu ver o saco gestacional, então esse saco gestacional na 5ª semana já está um pouco maior e eu já vejo uma vesícula vitelínica. Ela tem que aparecer quando o diâmetro médio é até 8 milímetros, tá certo? Mais ou menos ali, eu já espero ver uma vesícula vitelínica. No caso, esse saco gestacional vai aumentar ainda mais e eu espero até 18 milímetros ali, em geral, em média, ali depende são variáveis estudos. Eu espero não só a vesícula vitelínica, mas também espero encontrar um embrião. Esse embrião, esse diâmetro médio que eu estou falando é o limite, tá certo? Esse embrião, eu começo a ver ali quando ele tem mais ou menos 2, 3 milímetros, que é a resolução do ultrassom. Quando é abaixo disso eu não consigo ver. E eu espero que ele esteja com batimento cardíaco quando ele tiver pelo menos ali 5 milímetros de diâmetro, tá certo? Aí eu vejo aqui um pontinho no meio aqui desse, vou dar um zoom aqui desse eco, eu vejo aqui um pontinho que se mexe, um negócio que fica se mexendo, eu coloco ali o Doppler espectral e vai dar aquele barulho, aquele típico barulho ali de batimento cardíaco, ali em média, um batimento cardíaco fetal de 140 batimentos por minuto, variando de 120 a 160 batimentos por minuto, isso é o normal, tá certo? É mais rápido do que o de nós adultos, tá certo? Da criança também. Mostrando aqui as imagens, aqui a gente vê um útero, tá certo? Com um saco gestacional. Aqui um saco gestacional sem nenhuma vesícula vitelínica, tá certo? Dentro dele. Depois a gente começa a ver a vesícula vitelínica, que é o saco gestacional dentro do útero. Aqui é uma vesícula vitelínica. Neste caso, eu já vejo até um embrião também. Então, a gente chama de embrião ou ecoembrionário, tá certo? Então, eu começo a ver a vesícula pelo menos ali na 5ª semana de gestação. Quando eu vou para a 5ª para a 6ª, eu consigo ver melhor o embrião, ele passa a ficar maior. Aqui uma representação esquemática aqui estaria aqui o transdutor, tá certo? Emitindo as ondas aqui, ele está aqui nessa extremidade, emite as ondas aqui, passando aqui pelo útero aqui, né? Aqui é o fundo de saco vaginal, nessa parede aqui, o útero, aqui a cavidade uterina, dentro dela o saco gestacional, não está pegando aí a vesícula vitelínica, mas eu consigo ver o embrião. Aqui uma representação esquemática aqui do embrião, aqui, vendo aqui a cabeça aqui maior, proporcionalmente a cabeça é quase a metade do corpo inteiro, tá certo? Então, proporcionalmente até na criança, assim que nasce, a relação da cabeça é bem maior e vai diminuindo até a fase adulta. E a partir ali da 6ª, 7ª semana, eu tenho que ver, pelo menos aqui, o batimento. Eu coloco um Doppler aqui, um estudo do Doppler aqui, e eu começo a ver os batimentos, e esse estudo Doppler eu posso colocar ali para sair o som. Então, transforma esse batimento em som, né? Que você vê o que é o batimento cardíaco, tá certo? Fetal. Beleza, pessoal? Então, essas são as estruturas avaliadas na ultrassonografia do primeiro trimestre: saco gestacional, vesícula vitelínica, embrião e, por fim, o batimento cardíaco fetal, atividade cardíaca. Mas eu também, no primeiro trimestre, eu posso ver
outras alterações ali uterinas que podem ali atrapalhar, às vezes, a gestação. Por exemplo, um mioma, tá certo? Que cresce ali, que até por estímulos hormonais na gravidez, é mais comum haver pacientes que já têm miomas, tendem a crescer esse mioma, tá certo? E às vezes, quando já muito grandes, quando pequenos não atrapalham em nada, praticamente. Mas quando muito grandes e próximos à cavidade uterina, que a gente chama de submucoso, esses miomas, eles podem atrapalhar a implantação do saco, a implantação do óvulo, né, etc. E até restringir, quando uma coisa muito grande, restringir o crescimento uterino em algumas vezes, tá certo? Procurar também malformações millerianas, por exemplo, essa paciente tinha um útero septado aqui para bicorno, então tem um formato anômalo, certo? É uma malformação dita milleriana, em que o saco gestacional, ali o óvulo, ele estava crescendo em um dos cornos do útero, tá certo? Nesta região aqui. Isso também faz com que limite o crescimento. Pode levar a um parto prematuro, tanto mioma muito grande como malformações millerianas maiores, tá certo? Também eu consigo ver o corpo lúteo, o cisto eliminou o óvulo que foi fecundado, ele se transforma no corpo lúteo, né? Uma importante fonte de geração ali, principalmente de progesterona ali para viabilidade fetal gestacional no início, tá certo? Principais causas de alterações ali de urgências e emergências do primeiro trimestre é o abortamento, que é a perda do óvulo, gestação ectópica, que é a geração do óvulo fora da cavidade uterina, e uma doença trofobástica gestacional, esta que é bem mais rara dessas três, que é o óvulo, em vez de crescer um feto normal, cresce tipo uma lesão tumoral, é um tumor, tá certo? Ali no lugar do feto, que também é só extraí-lo, em geral é benigno, tá certo? Em algumas vezes tem transformação maligna, mas é bem extremamente raro. Aqui um abortamento incompleto, o paciente estava com aquele saco gestacional, era um paciente que tinha essa imagem aqui, num dia, foi para casa, às vezes não teve nenhum esforço maior, mas geralmente associadas a aneuploidias, o paciente já iria nascer com uma deficiência genética, às vezes tem um sangramento, dores, cólicas, etc. E quando eu vou ver, num dia estava assim, com saco gestacional, com batimento cardíaco bonitinho, no outro dia, quando eu vejo, não tem mais nada. Ó. Dentro do útero, aqui é a cavidade uterina, aqui é o colo, que é o corpo, o fundo do útero, que é o corpo do útero de novo, e colo, tá certo? Colo do útero, corpo do útero, fundo do útero, aqui é a cavidade uterina, sem mais saco gestacional, tá certo? No caso, aí eu digo que houve um abortamento, no caso aqui incompleto, porque eu vejo que tem material aqui ainda dentro, tá certo? Um dos parâmetros até que a ginecologia obstetrícia utiliza, o diâmetro aqui desse quantidade de restos ovulares aqui. Se for geralmente um diâmetro maior do que 2,5 centímetros, às vezes é indicado curetagem, tá certo? Mesmo com a terapêutica habitual, sem intervenção, se persistir com restos ovulares, com aqueles sangramentos, hematomas ali dentro, principalmente com espessura maior do que 2,5 centímetros, em geral, há uma chance maior de se indicar a curetagem. Aqui, a paciente estava antes com gestação normal, teve um sangramento grande, dores, tipo cólica, etc. Quando vai ver, no outro dia ou dias depois, está assim, limpo o útero, com endométrio aqui, bem fininho, cavidade uterina vazia. Então, houve um abortamento completo. E pode ser também que eu vejo aqui o útero, aqui tem uma imagem do útero, eu peguei faz umas 2 semanas no hospital, um dia desse, peguei um caso de gestação ectópica, que é o útero visto em visão axial, tá certo? A gente já tinha visto o útero ali nas visões sagitais. Agora, aqui o útero num corte axial, eu vejo aqui que fora do útero, aqui junto ao ovário, está formando uma gestação, com saco gestacional, embrião, vesícula vitelínica. Então, isso aqui é uma gestação que está fora do útero, então a gente chama de gestação ectópica. Praticamente sempre é inviável, tá certo? Não tem estrutura ali fora do útero para crescer de dimensões tais que possam sobreviver essa criança, tá certo?
em geral, com poucas semanas, com uma grande proliferação de vasos aqui em volta, em poucas semanas esses vasos podem romper, levando às vezes a sangramento para dentro da cavidade uterina, que é o que a gente chama de gravidez ectópica rota. É uma emergência médica, tá certo? E precisa abrir, fazer lá a laparotomia ali para estancar o sangramento. Isso, obviamente, não é viável, tá certo? Aqui, um exemplo de gravidez ectópica rota. A gente vê aqui o útero aqui já no sagital, tá certo? A gente vê um óvulo aqui que estava se formando, um saco gestacional. O embrião já não é mais viável aqui. Às vezes a gente consegue identificar o embrião com batimento cardíaco fora do útero. E a gente vê que tem muito líquido, ó, essas imagens anecoicas. Isso aqui branco, ó, essa parte branca aqui, isso aqui são alças intestinais, e essa parte preta é algo anecoico dentro da cavidade abdominal no ultrassom. Você lembra daquela aula de FAST que a gente tinha visto lá, quando a gente procurava líquido livre? A gente procurava imagens anecoicas ali, retrovesical, nos espaços hepatorrenal e esplenorenal, e líquido livre, líquido anecoico também pericardíaco, né? Se lembra do FAST. Aqui é a mesma coisa, a gente vai procurar líquido, imagem anecoica, ali em grande quantidade, ou com anecoica ou hipoecoica, que representa ali hemoperitônio. Como tem muita vascularização, vai chegar algumas semanas, vai se romper isso aí, vai sangrar para dentro da cavidade e paciente com risco de vida ali, é um abdômen agudo hemorrágico. Aqui uma mola gestacional, doença troflobástica gestacional, ao invés de eu ver no embrião, a paciente dá com beta-HCG positivo, ela acha que está com gravidez também, mas aqui, em vez de ter uma gestação normal, vamos dizer assim, há uma proliferação ali de tumoral, a gente fala tumoral, mas assim, é uma proliferação celular atípica, não deixa de ser, por definição, uma lesão tumoral, certo? Aqui dentro, com várias imagens císticas, assim, pequenininhas, etc., que isso é inviável, vai ter que ser retirado, geralmente faz curetagem ali para retirar isso daí, certo? Então, essas são as principais causas de urgência e emergência médica: abortamento, que viu completo, incompleto ou completo, gestação ectópica, que é fora do útero, e doença trofoblástica gestacional, certo? Gestação múltipla, eu vou dar devido não ser tão importante aqui, eu vou dar uma pulada nesse ponto aqui, também por questão do tempo. Isso aqui vocês vão ver aqui com mais detalhes na parte de ginecologia e obstetrícia, certo? Mas isso aqui é pela raridade, não queria abordar agora com vocês, tá certo? Não a raridade, mas por ser mais incomum. Não queria perder o foco aqui da apresentação neste ponto, tá certo? Nesses dois slides. Mas ultrassonografia do primeiro trimestre, no caso, na fase fetal, tá certo? Que é um segundo exame, vamos dizer assim, obrigatório, pelo menos, no primeiro trimestre. O objetivo principal é de avaliar a translucência nucal, ou seja, para avaliar basicamente a espessura da porção aqui posterior do pescoço fetal, tá aqui a cabeça, né? Aqui vamos dizer aqui, que é o pescoço, o corpo, que é a região da nádega aqui, tá certo? Aqui é a região cefálica do embrião, e eu quero ver esse diâmetro aqui, tá certo? Essa distância. Quanto maior, se essa distância for maior do que 2,5, não centímetros, mas for maior do que 2,5 milímetros, aumenta a chance de ter aneuploidias ou cardiopatias congênitas, tá certo? Nessa segunda ultrassonografia, depende da literatura, como eu falei para vocês, mas muitos também fazem preferencialmente por via abdominal, apesar de ser no primeiro trimestre, viu, pessoal? Só para dar um destaque para isso aqui. A gente faz esse exame entre a 11ª semana e 13 semanas e 6 dias, tá certo? Porque os estudos foram feitos nesse período. A partir de 14 semanas já não é tão fidedigno, entendeu? Você vai fazer uma translucência nucal com 15 semanas, por exemplo, e dá maior do que 2,5, não tem valor científico, tá certo? A gente não sabe, a gente tem que fazer entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias para saber se tem maior chance de aneuploidias e cardiopatias, tá certo? A gente vai ver, obviamente, nesse ultrassom obstétrico do final do primeiro trimestre, a viabilidade, a idade gestacional é a corionicidade, certo?
mas, sem dúvida, o melhor parâmetro que eu quero procurar, o principal parâmetro biofísico é a translucência nucal, tá certo? Então, é esse aqui uma peça, entendo eu, acho eu, o paciente abortou, obviamente, assim, para ter uma foto dessa, né? E aqui no ultrassom, tá certo? A gente vê, olha a diferença, eu vejo como uma imagenzinha anecoica aqui, um traço hiperecóico aqui na frente, um traço hiperecóico aqui atrás, que é a pele do paciente, e eu vou ver exatamente a quantidade de líquido ali nessa região do subcutâneo ali, retrovesical, das partes moles retrocervicais, que a gente chama de translucência da nuca, nucal, tá certo? Então, ali mas é ao nível ali do pescoço, tá certo? Do paciente que a gente vê. Logo abaixo aqui do occipito, tá certo? Translucência nucal serve para avaliar risco de, quando maior do que 2,5 milímetros, a gente aumenta a chance de aneuploidias ou cardiopatias congênitas. Em alguns países, isso pode levar a uma conduta mais agressiva ou não. Ultrassonografia do segundo trimestre, realizado em 20 e 24 semanas, serve principal parâmetro para avaliar a morfologia, tá certo? Também serve para avaliar a biometria fetal, para estimar a idade gestacional, assim como para avaliar o crescimento uterino, tá certo? Para ver se tem, por exemplo, restrição do crescimento intrauterino. Avalia também a placenta e o líquido amniótico. É muito importante essa ultrassonografia no segundo trimestre para dar informações dos pais, porque diminui muito a ansiedade. Os pacientes querem saber, e aí, tá tudo bem, tá tudo certo, vai crescer bem, com saúde, é o principal, obviamente, informação para os pais, né? Serve também para orientação clínica, às vezes pede alguns exames complementares para, por exemplo, no risco de alguma alteração de aneuploidias, pode fazer testes genéticos na mãe, às vezes até pegar um pedaço, fazer biópsia ali do córion, da placenta, para ter informações, pode fazer cirurgias precoces, no caso de alterações tipo mielomeningocele também. Então, serve também para prognóstico, para planejamento obstétrico e, por alguns casos, procedimentos terapêuticos, como eu acabei de falar. Então, a gente avalia aqui os dedos aqui das mãos, ó, aqui é o braço, tá certo? Aqui as mãos, aqui é o rostinho, a cabeça do paciente que está cortada aqui nesse exame, aqui é o corpo, também está cortado, aqui a coxa com a perna, tá certo? E aqui também a gente consegue ver os dedos dos pés, tá certo? Para ver se o número está correto. Eu consigo aqui ver o osso nasal, que eu já do primeiro trimestre já apresenta ali, o fronte, o nariz, os lábios superior, lábio inferior, queixo. Eu consigo ver se tem fenda palatina, tá certo? Eu vejo a descontinuidade aqui da parede, dos átrios, tá certo? Vejo câmaras cardíacas. Isso tudo eu consigo ver através do exame morfológico. Eu vejo, além do coração, os pulmões também. Essas linhas amarelas delimitam aqui os principais órgãos que eu consigo ver num corte aqui sagital, aqui, ultrassonográfico. Eu vejo a cabeça fetal, aqui a fronte, nariz, lábio superior, lábio inferior, queixo, tá certo? Aqui o pescoço, que é a porção posterior da cabeça, aqui o tronco com os pulmões, aqui de amarelo, o fígado, o baço, o estômago. Veja que tudo isso é muito juntinho, pequenininho, pessoal. Então, a resolução é muito ruim. Eu tenho uma resolução ainda limitada, aqui eu tenho um ultrassom com 20 semanas. Então, veja que é diferente de um ultrassom de um paciente adulto, que eu consigo ter uma resolução muito maior, os órgãos são muito maiores, tá certo? Essa distância aqui são de poucos centímetros, tá certo? Então, é difícil mesmo a gente avaliar. Ultrassonografia de segundo trimestre, ali, a incidência de malformações é rara, tá certo? Vamos colocar de 2 a 6%. A maioria das malformações são malformações pequenas, tá certo? Mas existem malformações maiores. Estão relacionadas a malformações com 30% da mortalidade perinatal, ali próximo do parto, e 90% das gestantes não tinha qualquer antecedente de nada, e às vezes acontecem malformações, tá certo? Infelizmente. Aqui é uma ultrassonografia do segundo trimestre, foi feito depois da 12ª semana, e mesmo assim eu vi ainda esse conteúdo abdominal fora da cavidade. Ó, aqui é o corpo, aqui é o feto, a cabeça do feto, aqui os braços, aqui as pernas, tá certo?
e eu consigo ver um conteúdo aqui meio que saindo da cavidade abdominal para fora. Então, isso era uma onfolocele, tá certo? É um tipo de malformação, só para exemplificar. No terceiro trimestre, a gente consegue ver, como eu já falei, estimativa do peso, crescimento, avaliação do líquido amniótico. O líquido amniótico a gente faz um parâmetro chamado ILA, Índice do Líquido Amniótico. Índice do Líquido Amniótico, é o principal utilizado. Eu pego um quadrante e vejo a maior camada líquida nesse quadrante. No caso, eu pego aqui a gestante, né, deitada, aqui o umbigo, vamos dizer aqui as pernas, tá certo? Da gestante, aqui o tórax, tá certo? E aqui a barriga, aqui eu divido, no caso, vamos supor que o útero esteja aqui com o feto, certo? Eu divido esse feto aqui em 4 quadrantes e vejo a maior camada de líquido em cada um desses quadrantes. Eu somo em centímetros, tá certo? Ó, aqui deu 3 centímetros, aqui deu 4 centímetros, aqui deu 2 e aqui deu 5. A soma desses diâmetros aqui no ILA, no líquido amniótico, tem que estar entre 8 e 18. Isso a gente considera normal, tá certo? Por exemplo, um ILA abaixo de 5, menor do que 5, ou, por exemplo, maior do que 24, por exemplo, já é considerado um líquido muito diminuído ou muito aumentado, tá certo? Abaixo de 8 a gente já tem um oligoâmino, acima de 18 a gente já tem um polidrâmino, ou seja, aumento do líquido amniótico, diminuição do líquido amniótico. Então é assim que a gente calcula. Faz em cada quadrante a distância, o diâmetro. A gente também pode, no terceiro trimestre, avaliar o cordão umbilical, onde a gente vê 2 artérias e uma veia, a gente vê inserção ali na placenta, está tudo ok. Avalia o colo uterino, a relação com o orifício interno do colo uterino. Esse orifício interno, eu quero ver a relação ali com placenta, tá certo? Para ver se a placenta está na frente do orifício interno do colo uterino, porque se a placenta tiver, tá aqui o colo uterino, o orifício externo, aqui o orifício interno, tá certo? Aqui o útero, aqui a gestação. Aí a placenta, assim, às vezes fica aqui no fundo do útero, fica aqui na lateral, a placenta. No entanto, se a placenta tiver aqui o orifício interno, certo? Do colo do útero, e aqui é o orifício externo. No entanto, se a placenta tiver em cima do orifício interno do colo do útero, que a gente chama de placenta prévia, é a placenta que está em cima do orifício ou na margem ali, ela pode dificultar ou impossibilitar o parto normal, porque como é que o feto que está aqui dentro, todo encolhidinho, vai sair se a placenta está aqui no meio do orifício interno do colo uterino, tá certo? Então, isso eu tenho que ver também. Eu tenho que ver em relação à placenta, não só a localização, se está ali na frente ou não, por exemplo, do orifício interno do colo uterino, mas eu tenho que ver também o grau de maturidade. Ela tem um grau de maturidade. Quanto mais próximo a 3, quanto mais madura, quanto mais calcificada, ela vai passar menos nutrientes para o feto. Então, se eu tiver numa gravidez precoce, num estágio ainda de idade gestacional, por exemplo, com 32 semanas, eu espero um grau 0 de maturidade. É o normal, grau 0, que é o ideal. Passa perfeito, todos os nutrientes. No entanto, por exemplo, eu estou com 32 semanas e vejo um grau 3, ou seja, uma placenta extremamente calcificada, por exemplo, então, que a gente chama de placenta muito madura, com uma idade gestacional ainda em 32 semanas, então tem grandes chances de ter um parto prematuro, de ter uma restrição do crescimento intrauterino, entendeu? Porque a placenta não está passando muito nutrientes. Por exemplo, aqui, vou mostrar agora as imagens, tanto de placenta em relação à localização, quanto ao grau de maturidade, as imagens, tá certo? Inicialmente, o grau de maturidade, ela pode ser sem calcificações, aqui a placenta, aqui lisinha, homogênea. Depois ela começa a ter uns pontinhos aqui de calcificações, que é um grau 1. Quanto mais calcificações e o formato de calcificações, que ela vai começando a pegar um formato dos cotilédones ali da placenta, então, pegando os septos, etc., até os
pegar todos os cotilédones, a gente vai dizendo que vai calcificando as estruturas, a gente diz que o grau de maturidade vai aumentando, tá certo? Então, consequentemente, vai passando menos nutriente. Agora, eu espero isso, grau 3, com 40 semanas ali, já no finalzinho, ele está ali para nascer. Se não nascer sozinho, vai ter que fazer uma cesárea. E um grau 0 eu espero aqui no começo, tá certo? Qual a coisa ruim? É se eu tiver um grau avançado numa gestação com menos semanas, tá certo? Se eu tiver um grau 0 com 38 semanas, eu não espero, mas não faz tanto mal, quer dizer que a placenta linha está muito boa. Ou um grau 1 com 38 semanas, 40 semanas, é incomum, mas pode acontecer. Placenta prévia. A placenta prévia, a gente fala quando é prévia, quando ela está próxima ou encobrindo o orifício interno do colo uterino. Aqui é o orifício externo, aqui é o orifício interno, aqui é o diâmetro do colo uterino, que, se muito curto, a gente fala que é incompetência istmo-cervical. Aqui a gente tem um exemplo de placenta prévia marginal, porque ela mageia o colo do útero, aumenta as chances de sangramento no segundo e terceiro trimestre, tá certo? Aqui um exemplo de placenta prévia, aqui é bem mais difícil de ver, porque não é desse esquema, mas a gente vê a placenta margeando o orifício interno do colo do útero, então placenta prévia marginal. Pode ser uma placenta prévia parcial, então encobre parcialmente o orifício interno do colo do útero, tá certo? Pode ser uma placenta, aqui o colo do útero, com a placenta prévia parcial, tá certo? Aqui a placenta. Pode ser uma placenta prévia total, ó. A placenta está aqui, encobre completamente o orifício interno do colo do útero. Tudo isso daqui é a placenta, aqui é o colo do útero, que é o orifício externo, que é o colo do útero. Do orifício interno aqui é o canal do endocervical, e aqui o orifício interno está completamente obstruído pela placenta prévia, no caso é um centro total, tá certo? A placenta prévia total, no caso centralizados, aqui o paciente não vai nascer por via normal. Então tem que ter uma cesárea aqui. Beleza, pessoal, então, só para ressaltar aqui sobre a questão de essa placenta de inserção baixa, às vezes a gente vê um paciente com a placenta que a gente chama de placenta prévia, que encobre ali parcial totalmente o orifício interno do colo uterino, mas a gente só pode definir a conduta e dizer se realmente ela vai ficar prévia ou não na 32ª semana. Por quê? Porque o útero vai crescendo, tá certo? Tá aqui o útero, aqui uma placenta que encobria aqui parcialmente aqui o orifício interno do colo uterino. Quando o útero vai crescendo, vai ficando maior, com feto, a parede aqui do útero ele vai puxando, às vezes, a placenta para cima, tá certo? Isso puxa para cima, a placenta, puxa para cima é uma forma de falar, até por volta ali da 32ª semana. Ou seja, se chegar na 32ª semana, né, e eu vi que ainda há placenta aqui no meio do orifício interno do colo uterino, que é o meio da passagem ali do feto, aí eu posso definir, realmente é uma placenta prévia, eu vou ter que ter uma via alternativa do parto, não pode ser por via vaginal. Beleza? Então, já para finalizando aqui a aula, antes de ir para as questões, para o quiz aqui, mostrando aqui 3D novamente, a gente tem um detalhe muito melhor, tem até o 4D também, que tem uma resolução temporal, você vê a movimentação do feto na hora ali, tá certo?